Gente, então, boa noite. Vamos dar início ao nosso terceiro webinário da disciplina de Literatura e Letramento Literário com a professora Ana Amélia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Professora Ana Amélia, com a palavra e que tenhamos uma noite muito produtiva. Boa noite a todos e professora Ana Amélia pode ficar à vontade. Professora Ana Amélia parece que saiu. Só um minutinho. Para mim, a professora Ana Amélia está congelada. Exato. Sou eu. Está congelada. Está congelada. Para mim, ela desconectou, não? Deixa eu verificar. A mim está aparecendo a imagem congelada. Justo hoje que a aula vai até às 11. Justamente, acho que hoje todos nós estamos com um problema com a internet por causa das chuvas, né? Só um momentinho aqui, ela já está conseguindo voltar. Muita gente falando que não está conseguindo entrar. Ô, Ana Neta, eu também Oi. estou tentando entrar, porque o corpo está aqui, mas a alma não chegou ainda, não. Gente, eu estou só Duas! Gente, eu imagino. Além de tudo, nós temos atividade para preparar, para corrigir, e vem o período das festas de final de ano, queira ou não, tem um dia, um batizado, um crisma, é uma reunião de família, é o fechamento de um curso, e nós, além de tudo, temos que estar com o espírito bem preparado, bem motivados, não é assim? Não, e eu acho que as pessoas têm uma obrigação de querer encontrar em dezembro, né? A gente teve o ano inteiro para fazer isso. Chega em dezembro, todo mundo quer confraternizar, todo mundo quer encontrar. Aí fica Não difícil. agenda e a gente fica naquela, não sabe se termina processo de avaliação, se faz uma gracinha, um evento com alguém, com algum aluno, com a nossa uma turma ali, todo dia tem um evento e a gente não está tendo mais esse ânimo, né? Porque estamos sobrecarregados. Mas, pelo menos, eu estou sentindo que agora, no terceiro webinário, nós já tivemos aí um processo de aprendizado, até da interlocução com todos esses atores, com os tutores, conosco da coordenação, nos processos de entrar no APA. Eu acho que essa maturidade, essas 3 semanas, já tem surtido um pouco mais, pelo menos, dessa tranquilidade. Estou sentindo nos grupos, estou sentindo também que a gente tem um processo aí de amadurecimento, apesar desse momento difícil de final de ano e de fechamento do período letivo, não é assim? Sim, é verdade. Professora Ana Amélia está de volta? Oi, professora Ana, aguarda um minutinho. Tá, pode ficar. Tive um problemão de conexão, mudei de lugar, agora estou tentando me estabelecer aqui. Tá. Enquanto isso, professora Gilda e Bárbara, tem alguma informação que queiram passar? Eu queria... Deixa eu olhar aqui, amor, peraí. Ufa, acho que eu consegui. A senhora me ouve bem? Todo mundo me ouve bem? Sim. Ligar a televisão. Sim. Pronto. Eu tive que mudar de lugar, sair correndo, a internet falhando, tá uma chuva louca aqui. Acho que vai dar para a gente fazer. Isso, vamos seguir com muita coragem. As roupas ali, estou no quarto. Tem um guarda-roupa, uma bagunça aqui atrás. Não é meu escritório de dar aula, vocês desculpem o fundo.
Gente, enquanto eu volto pegando os livros, o que eu vou precisar para o nosso encontro de hoje... É melhor que os fundos falsos do Micho, que dá uma ideia. Gente, esse fundo é muito real, de um casal com filho dentro de uma casa. Meu Deus, os dois trabalhando. Quando a gente dava aula online, os alunos não ligavam a câmera pela vergonha do rosto, né? A gente tem vergonha de mostrar o que está atrás da gente. Não, exatamente. Vejam minhas rugas, mas não olha o tanto de roupa que tem para lavar aqui. Eu sou minha cara de cansaço de fim de ano, mas não vejo minha bagunça. A Gilda conversou, porque aí eu estou abrindo os livros de volta, estou me organizando de novo para a aula aqui em cima, né, no outro lugar. E aí nós combinamos com Jerusa e Luíse, né, Gilda? A gente até tentou contar na aula. Porque... Com a Paula não tive retorno. Parece que a Paula tá aqui com a gente. Eu dei retorno, sim. Eu falei que estaria disponível para falar. Eu estou aqui. Ó, nós estamos começando peraí aqui. Alguém que não me deu retorno. Então, se foi Paulo, então foi Luíse que não deu... Luíse está aqui também? Luíse? Então, fala Luíse que não me deu retorno. Me desculpa, porque eu troquei. Viu, Paula? Pode ser. Então, temos então Jerusa. A gente tem a Jerusa e a Paula. Para falar. Isso. Aí, o que é a abertura de hoje seria mesmo a participação das meninas, porque elas vão falar sobre uma experiência que tem exatamente a ver com o que nós vamos conversar, não de forma mais teórica, mas pelo menos de forma mais reflexiva. Elas já vão contar. Meninas, vamos lá uns 3 minutinhos cada uma, tem Paula e Jerusa, né? Vocês vão falar para a gente como foi o trabalho com o livro ou um conto de Olhos d'Água ou com a Conceição Evaristo, nós vamos descobrir. Porque elas trabalharam justamente com o material que a gente leu a semana passada. E aí eu gostaria que elas contassem para que ano foi, como que foi, quanto tempo durou, um pouquinho que vocês puderem nos contar essa experiência com literatura. Agradecemos, porque aí a deixa, é o carro-chefe da nossa aula para eu continuar nossas conversas. Sou toda ouvidos, tá aí com vocês. Começa, Paula. Posso começar assim. Para mim é até difícil falar, né, entre outros professores, né, mas eu estou aqui também para aprender. Vai que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Então, eu trabalho com o 9º ano, né, na Escola Estadual Dona Quita Pereira, e trabalhei com esse conto, tanto no online, né, nas aulas online, quanto no presencial esse ano. Tá? Então, como que eu trabalhei com meus alunos do 9º ano? Eu passei esse conto, passei a tarefa, pedi para que eles fizessem a leitura prévia do conto em casa, e no dia seguinte, eu passei a narração do conto feita pela própria Conceição Evaristo, certo? E após a narrativa, né, eu peguei a narrativa feita pela Literafro, e após isso, eu falei um pouco sobre a Conceição Evaristo, né, que é uma renomada escritora, e que ela também aborda, né, sobre as memórias afro-brasileiras, que ela fala sobre a desigualdade social, né, e fui abordando também a questão dos elementos da narrativa, certo? Qual foi o conflito do conto, o enredo, que é a história em si, a questão dos personagens do conto, o espaço, né, que são trabalhados 2 espaços aí, a questão do tempo, né, o flashback que a narradora faz, o narrador, a questão do clímax no texto, que é o momento em que ela encontra a mãe e descobre que os olhos dela são olhos de água, né, e a partir disso, né, dos elementos da narrativa, algumas turmas eu consegui estabelecer um debate com eles, né, sobre a questão da importância das mulheres na família hoje em dia, né, a realidade das famílias da família brasileira, onde a mulher é a cabeça, né, da família, as dificuldades que passa, e a questão da mãe sempre com muita alegria, apesar da grande dificuldade. E com algumas turmas eu consegui estabelecer uma discussão, né,
sobre a história, outras não. Né? Infelizmente, tem algumas turmas que a gente acaba sendo um monólogo a aula. Foi mais ou menos isso. Paula, muito obrigada. Eu estava anotando aqui o que eu gostaria depois de aproveitar sobre o que você traz para a gente, e é tão bom ouvir a literatura em funcionamento mesmo, que você traz. Algumas turmas a gente não consegue o vínculo, é legal pensar sobre isso também. Será que é o texto que não deu apoio? Era muita informação, talvez, para a idade, ou a turma mesmo já vem de outros carnavais, né? Essa dificuldade de estabelecer diálogo, e, portanto, você usou justamente a palavra que pode acontecer no virtual, que é o monólogo. Então, assim, fico muito agradecida por você dar essa contribuição para a gente poder conversar, e valiosíssima experiência, e eu digo, qualquer professor que vá para a sala de aula com a Conceição Evaristo já tem um pré-requisito preenchido: coragem, porque não é fácil. Então, mas o texto, esse conto foi muito bem recebido pelos alunos. Apesar da turma onde eu tive apenas um monólogo, eu notei que eles gostaram muito do texto, porque fala da realidade, né? A gente vem de famílias onde são as mulheres que são as chefes, né? Elas que, com muita dificuldade, conseguem, né, educar seus filhos. Sim, muito obrigada. Obrigadão. Jerusa, você quer contribuir um pouquinho e contar como foi a sua experiência com a mesma autora? Sim. Bora. Boa noite, pessoal. Eu conheci a Conceição Evaristo através do livro que a gente utiliza na nossa escola, que é o Conexão e Uso, da editora Saraiva, da Dileta Delmanto e da Laís Carvalho. Eu, como a nossa amiga Paula, né, trabalhei a estrutura do conto, né, o enredo, os elementos da narrativa, a questão do flashback, mas o primeiro momento foi a leitura do conto, nós juntos, depois que nós fizemos a leitura, nós trabalhamos também a questão da biografia da autora, que o livro deu esse suporte. Eu segui mais ou menos a sequência didática do livro. Trabalhamos a intertextualidade ao longo das aulas. Eu trabalhei cerca de 5 aulas, tá? Com a Conceição Evaristo, através do conto Olhos d'Água. Nós trabalhamos com uma notícia na qual ela foi indicada para ocupar uma cadeira da ABL, né? E depois trabalhamos com um trecho de um dos membros da Academia Brasileira de Letras, que comenta o fato dela não ter sido indicada, dela ter recebido apenas um voto. E trabalhamos também com um poema da Adélia Prado, Ensinamento, que também fala da figura da mulher, da mãe, né? Ele é lindo o poema, ele é pequenininho, ele fala que a mãe, para a mãe do eu poético, que para essa mãe a coisa mais preciosa era o estudo. E aí o filho, né, a figura do filho ou da filha que observa aquilo, nota numa situação cotidiana a mãe preocupada com o pai que está trabalhando até mais tarde, prepara um lanchinho, deixa uma água quente lá no fogão, e aí o eu lírico termina dizendo que aquilo ali era o tesouro, né? Porque para a mãe era o estudo, mas o amor era o tesouro. É lindo. Mas a gente explorou também essa questão muito da mulher como chefe de família, da mulher negra, da falta da figura do pai, que é um assunto muito vivo, né? Na vida dos nossos alunos, que realmente vem de famílias estruturadas dessa maneira.
E houve, estou falando rápido para a gente aproveitar a professora, né, gente? E também, assim, tem a questão, são 3 nonos anos. Eu tinha uma turma muito participativa, que dialogava mesmo, que a gente conseguia estabelecer o pano para a manga que dá a discussão, e 2 que problemáticas, assim, no sentido de que os meninos muito imaturos, então, assim, eles dispersam demais, desinteressados, né, um desafio que nós encontramos, né, nos nossos alunos, conquistá-los, né, fazê-los ter interesse pelo nosso conteúdo, pela nossa aula, enfim. Mas foi ótimo, assim, eu fiquei apaixonada, alguns alunos tocaram, a gente percebe que tocou alguns, a gente não consegue tocar todos, mas foi muito bom, e a sequência didática do livro aqui deu um suporte bacana, tá? Aí eu finalizo a minha participação. Obrigada, Jerusa. Eu estava anotando ali também, que você falou uma palavra que é a sequência didática, depois eu quero falar sobre isso. Gente, hoje nós temos só câmera, eu não trouxe o PowerPoint justamente porque eu queria essa atenção, que as palavras vão entrando, vocês não conseguem reter direito, e é isso mesmo. O que der para anotar, anota, mas também não fica assim, que sempre dá para voltar ali àquela aula, aquele momento, porque tem coisas que fazem sentido nessa conexão que é da oralidade mesmo, de vocês ouvirem e vocês irem fazer, concatenando com a vida de vocês. Nosso roteiro, ele é simples e vai dar tempo. Nosso roteiro de hoje, a experiência da Paula e da Jerusa, o fórum, quero comentar demais, deixei um tempo para o fórum, e eu pensei em começar há 10 minutinhos antes, mas deu problema de conexão, né? Então, vou ter um tempo para o fórum. Depois nós vamos falar de literatura escola. Eu vou mostrar alguns exemplos de provas de literatura. Aí a gente vai falar mais propriamente, entrar assim no letramento literário. E eu trouxe um poeminha, e é um poeminho, na verdade, para vocês, para a gente conversar um pouquinho. E eu sempre dou título às aulas, né? E hoje o título da aula é A Diva Ausente. E eu gostaria que vocês descobrissem por que eu chamo essa aula de A Diva Ausente. Agora eu parei de ler, tá? Os comentários. Parei de ler assim, eu até fico tentando, mas eu não consigo falar e compreender. Eu anotei, por exemplo, o comentário da Letícia. Eu vou comentar, espero, viu, Letícia, até o final, senão eu gravo vídeos extra depois, que você fala sobre educação antirracista, né? Por isso que eu disse para a Paula que requer, antes de tudo, coragem. E digo a mesma coisa para a Jerusa, agradeço as meninas. Então, vamos lá, fórum. Minha alegria só aumenta, porque toda vez que eu vou ler, e aí eu fico lendo, gente, eu quero preparar a aula assim, calma, você já tem um assunto que nós vamos mergulhar hoje, nesse outro ambiente que é a fruição da literatura, um objeto estético em nossas mãos, e ele precisa ser inserido dentro de uma instituição que tem as suas prerrogativas, ou seja, já existe algumas coisas dentro daquela instituição que nos pede algum tipo de comportamento, não um comportamento assim do que eu faço ou deixo de fazer, mas como eu lido com o conhecimento. Existe na escola modos de lidar com o conhecimento, porque a começar por tudo, a gente sempre tem uma ideia de avaliação de qualquer objeto que seja, não estou dizendo prova necessariamente, mas a gente sempre pensa em avaliação. Você precisa ter uma metodologia justamente porque você não está apenas sozinho lendo um livro na varanda. Então, você ali vai ter como as meninas colocaram a diferença do grupo. E, portanto, você às vezes tem diferenças de mediação, de metodologia para abordar, como chegar, institucionalizar, entrar com o objeto estético na escola, com o material literário, requer ajustes, requer um tipo de pensamento e algumas ações que a gente deve tomar. Porque esse abismo que existe entre a fruição estética, aquela maravilha que você encontra num poema, ou mesmo que vocês disseram, estou encantada com olhos d'água, aí você tem tudo aquilo, e você quer dividir aquilo com seus alunos, e aqui tem um abismo enorme, que é passar desse objeto artístico, trazer esse objeto artístico para
esses jovens, essas crianças, essas pessoas que estão com vocês. Esse caminho que é a escolarização não tem sido simples. Porém, as coisas que vocês trazem nos fóruns vão dando tanta margem para a gente construir realmente, nós não temos um tempo alongado, mas eu percebo que tem sido muito efetivo o que a gente conversa e o que vocês produzem de reflexões. Por exemplo, essa estratégia eu fiz com vocês como possibilidade de fazer com os alunos. A estratégia de deixar a gente escolher parte da biografia é porque por meio da biografia de outrem, vocês vão descobrir um pouquinho daqueles sujeitos que fazem parte da aula de vocês, como eu tenho descoberto. Então, assim, me toca sobremaneira coisas que vocês trouxeram, e eu não sabia, não lembrava exatamente da biografia, como a Noêmia de Souza foi alfabetizada, ou letrada ela já era, com certeza. Eu acho que uma Noêmia de Souza já nasce assim com a linguagem muito aflorada, né? Mas ela foi alfabetizada pelo pai. E aí, e ela perde o pai muito jovem, muito nova, né? Muito nova mesmo, criança ainda. E ela honra, parece que essa memória, né? Essa vida do pai que a trouxe para as letras, numa época em que não era para uma mulher negra estudar. Também achei assim, fiquei sobremaneira tocada quando vocês trouxeram uma parte da vida da Conceição Evaristo. Não, aquilo é arrebatador. Ela voltava de férias e daí tinha a clássica redação para escrever sobre suas férias. E ali era a deixa para aquela menina que vivia uma pobreza extrema por partes de sua vida, né? Talvez não ao longo de toda a vida, mas em partes da vida muito significativas, viveu uma pobreza extrema. Era o momento de fabular, porque ela não tinha tido férias diferente do que era o dia a dia. Aí outra que ela fabulava, como que era o aniversário. Gente, ganhar uma festa de aniversário, convidados, isso não fazia parte de uma vida que tinha necessidades básicas em primeiro lugar. E ali era o momento dela fabular. Isso é tão impactante. E depois, acho que foi até Jerusa escreveu As Letras Vencem, porque Conceição, Jerusa mesmo, porque Conceição Evaristo tinha tudo para se dedicar por toda a vida ao arroz e ao feijão. E ela fez acontecer aquela máxima, né, que a gente não quer só comida. E eu achei bonito isso, As Letras Vencem. A Elise, eu também adorei que você trouxe assim, reiniciar, ler literatura foi como reiniciar em meio a tantas finalizações, né, que a literatura dá ou não dá? Um sabor de coisa nova, de ideia, de brota entendimento dentro da gente, compreensão de si próprio, um entendimento do outro, muitas vezes, que te dá um caminho, uma coisa que parece começo, que tem frescor de vida brotando. E essa vida brotar em dezembro, rapaz, eu acho que é só a literatura ou a arte em geral que consegue fazer isso, né? Porque a gente está esgotado. E ainda mais com a internet falhando, com chuva, com tudo que está acontecendo. O Brasil saindo da Copa, tá, esquece, falei que hoje não ia ter tragédia. A não ser a única que é a possibilidade de... A aula de hoje é dedicada a lavar as roupas sujas. Eu falei para vocês vão ver no fórum, né? Eu disse... É o momento da gente falar dos entraves, dos problemas. E é agora, é a aula de hoje. Porque eu sempre lanço para cima mesmo, para possibilidades de vocês se verem podendo, conseguindo, com coragem de fazer o que desejam, como mediadores de conhecimento e mediadoras de literatura. Só que hoje não, nós vamos falar de problema, um atrás do outro, só um pouquinho. Aqui, também gostei muito que vocês trouxeram. Eu tenho que falar de dois temas por meio do fórum que vocês trouxeram. Teve um comentário, ou de uma mulher, ou de um homem, de uma pessoa que ficou anônimo. E eu queria dizer assim, se por acaso vocês quiserem deixar anônimo, por necessidade de abrir alguma coisa que é íntima, não tem problema. Aí você vai lá na Gilda ou na Bárbara e fala, aquele comentário é meu, porque a gente tem essa dimensão que é a da nota, da burocracia, ok? Não tem problema deixar anônimo se o motivo for um ambiente da esfera íntima que precisa ficar íntima, tá? Então, eu queria mesmo dizer isso para vocês, porque a literatura toca em lugares da gente, e às vezes a gente pode abrir
e outras vezes a gente quer abrir, mas não tanto. Mas eu quero comentar muito sobre esse comentário e esse assunto. Primeiro, que 2 pessoas trouxeram um poema belíssimo da Conceição Evaristo. Gente, eu não conhecia, ganhei a vida. Lá vai, hein? Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter. Ai, peraí que eu perdi. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixem-me quedar, deixem-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Isso é belíssimo, isso é de uma beleza que chega, dói. Aqui chama Da Calma e do Silêncio. E este preciso poema suscitou uma vivência numa pessoa que trouxe que esse momento de parar, esse momento da calma, esse momento de me deixa quieta, levou à experiência de uma crise de ansiedade, quando muitas vezes por dentro existe uma panela de pressão e por fora os olhos estão no horizonte, que a gente nem, parece que a pessoa nem olha exatamente para nós, o fora fica muito fora, distante daquele ser que está vivendo um turbilhão interno. Então, é este conceito da literatura que o Alex trouxe da outra vez, quando a gente conversou sobre o texto técnico. Eu falei, o texto continua sendo técnico. A leitura pode trazer este texto para o ambiente da poesia, para o ambiente do literário. Nós temos, Bárbara, esse poema tocou muito. Então, eu estou falando para você também, Bárbara, e para nós. Então, Bárbara trouxe que, por este poema da Conceição, ela remete, ela traz a memória, ela entende e ela o liga com uma vivência de crise de ansiedade. Então, nós temos uma coisa aqui, que é o ambiente da recepção estética. É o que o Hans Robert Jauss falou, que o Iser falou, que a gente tem teorias de século atrás, né? Já trazendo isso, que é a estética da recepção, que é assim, aquele texto toca o leitor de forma que a gente não tem domínio. Então, aqui eu preciso falar com vocês disso, porque isso tem a ver com a escolarização da literatura. O texto, dentro do leitor, é livre, é absolutamente livre. Para o contorno do indivíduo, do sujeito da Bárbara, ela tem todo o direito e faz todo sentido que o poema remeta a esta vivência para ela. Não há incoerência nenhuma. Quando a Bárbara trouxer esta vivência que ela tem e ela voltar, vamos dizer assim, ao fora, ao texto, e for dialogar com o texto, e ela própria disse isso no comentário, ela fala, eu sei que o texto está falando da escrita, da poesia, eu sei que o texto é metalinguístico, alguém usou, que a Conceição Evaristo gosta disso também, né? Ela disse, eu sei que o assunto é outro, eu sei que o tema é outro, mas eu entendo isso. Não tem erro, não há erro. Viu, Paula? Você falou, posso ter alguma coisa errada. Não há erro em literatura, mas existe a dimensão que é a da recepção. Essa dimensão é livre, porque o leitor simplesmente vive aquele texto da forma que ele pode viver. E isso vale para as nossas crianças, para os nossos jovens. Deixa que eles leiam de suas formas. E aí entra a mediação nossa, porque o texto nos limita de alguma forma, ou o texto nos impõe contornos. Qual é o contorno? É um contorno que ele traz para o diálogo. Então, texto não é monólogo, texto é diálogo conosco. Se eu tenho aquela vivência única e ela é minha, precisa, e eu fico nesta vivência, aí eu não estou falando da literatura em si, mas é de como ela me toca. Quando eu saio e vou de novo para o texto, eu posso dialogar. E em nada essa vivência precisa ser perdida. Então, Bárbara,
Que bom que você trouxe isso. Você sabia que às vezes a gente dá até... Existe um processo que é até de um entendimento por meio da linguagem estética, que é um entendimento de si, que pode te levar até a compreender melhor esses momentos. Só que o texto da Conceição continua sendo aquele. E aí, quando você for escrever, quando você for dialogar com seus alunos, quando você for trabalhar com o texto, tem uma outra dimensão que se abre. Tá bom? Então, aqui eu queria falar da recepção livre, da recepção que a gente deve ter respeito ao como o texto chega, mas, ao mesmo tempo, é a nossa função trazer os contornos, para que eles não fiquem indo com pipa voada no céu, e aí a gente nunca mais traz para cá, sabe? Alex falou assim, a morte, o autor morre, mas depois a gente volta e tem que conversar de novo com ele, sabe, Alex? Outra coisa que eu queria trazer importante, Cleonice, você trouxe sobre uma pré-leitura do conto Maria. Meu Deus, eu não consegui reler, porque esse conto me toca num lugar tão profundo que aí me traz vivências que eu falei, não, antes da aula eu não vou querer tê-las novamente. É um conto denso, né? Ele é uma travessia, mas ele tem uma beleza tão grande também na escrita, um carinho que a Maria só queria levar um beijo do papai para os meninos, né? Então, nós temos esse conto da Maria, e a Cleonice fala que contou, assim, brevemente a história. Eu não sei se ela contou a história de uma mulher, alguma coisa que ela instigou, chegou na aula seguinte, todo mundo tinha lido, por conta e risco. Então, ela não precisou pedir. E essa estratégia de pré-leitura do texto faz parte disso que a gente está falando, da literatura escolarizada. Então, existem metodologias que vão fazer acordar como é que eu vou abordar esse texto. Então, Cleonice, gol da Argentina para você nessa sua sacada de trazer esta mulher primeiro, de trazer a figura e pronto, não falou nada de texto, não falou nada de Maria, assim, leiam, olha, a gente vai trabalhar com esse texto, né? E chegou lá, todo mundo tinha lido, porque eles queriam. Fazer um jeito com que eles queiram ler, vocês estão, assim, acertando no 3-0 hoje. Gente, que horror, né? A gente tem que torcer para a Argentina, mas tá. Agora eu quero falar, terminou a parte do fórum, tá bom? Queria trazer essas duas coisas, recepção e a pré-leitura. E agora eu vou entrar num outro ambiente. Qual que é o nome da nossa aula? Bote aí no chat. Estratégias de ensino, Cleonice, nem se fala. Reinventar dependendo do texto, sabe? Tem textos que você consegue fazer isso e outros não. Nome da nossa aula de hoje, quero saber. Já vou compartilhar aqui um trem. A mulher, não é a mulher ausente, mas a diva é ela. É a diva ausente. Vocês vão descobrir, eu vou mostrar aqui um trem para vocês. Vamos na lista do Enem. Não, deixa eu pegar esse modelo de prova de literatura do primeiro ano para o ensino médio, tá, gente? Vocês sabem que isso, claro, é só um modelo. Ou não posso esquecer de pedir uma coisa. Aula que vem, se puderem estar no computador, bote aí, por favor, quem está com 20% de energia, que já deve estar 10%, coloca no modo econômico, que eles, não sei como é que faz, mas fica mais 3 horas valendo esse celular, sabe? Mas assim, a aula que vem, se der para estar logado no computador, eu vou usar muita imagem de trabalho de aluno para vocês, porque eu vou fazer o que eu quero que vocês façam no trabalho final, né? Eu vou apresentar estratégias de abordagem do texto literário, que já foram feitas com o retorno dos alunos, né? Com o material feito por eles, avaliação e tudo. Então tá, essa daqui não é coisa de internet, todo mundo vai na internet e pesquisa, às vezes modelos, questões, todo lidando com romantismo, por exemplo, a gente pesquisa, e aí a gente pensa que texto eu tenho, como trabalhar. Então vamos olhar essas provas aqui, ó. Essa daqui, para começar, eu vou lá no começo, vou passar assim rapidamente, viu? Não vou ler não, porque não é esse o interesse. Primeiro que ela chama prova de literatura, tá? Primeiro ano do ensino médio. Ali tem a prova mesmo, se quisesse imprimir já estava ali. E a gente vai lá, e olha a primeira questão da prova de literatura. De acordo com os textos abaixo, identifique os seguintes elementos da comunicação. A gente está falando de elemento da comunicação, né? Que seria dentro da semântica, da área de língua portuguesa. Aí ela fala lá, emissor, mensagem, receptor, canal, código, ok? Então temos aí
breve, confusãozinha. Classifique as frases. Não é que esses elementos não façam parte da literatura, mas é uma prova de literatura. Então, vamos começar a entender como é que está sendo vista a literatura no aspecto do que se espera dela, tá bom? Classifique as frases abaixo de acordo com a linguagem empregada. Língua culta, língua coloquial, gíria. Ok? Prova de literatura. Daí marca um X na opção que indica exemplos de linguagem não verbal. Sinal de trânsito, cores da bandeira, parará. Leia as frases. Uma andorinha só não faz verão. Nem tudo que reluz é ouro. Enfim. Aí você tem as ideias centrais dos provérbios. Estamos trabalhando numa prova de literatura. Agora entrou um pouquinho. Soneto. Até aqui, vocês perceberam que a gente estava em outro ambiente, né? O texto, não tinha texto literário ali. Soneto é um texto em poesia caracterizado por... Aí a gente tem que saber a forma do soneto, beleza. Aí olha aqui, eu morri com esse poema do Vinícius. Há um passarinho é o título, não deu nem o espaço ali. Para que vieste na minha janela meter o nariz? Nariz. Se foi por um verso, não sou mais poeta. Ando tão infeliz. Como que coisa linda. Não é tão feliz, não. É ando tão infeliz. Não tem como ser feliz. E tá errado escrito aí. Aí pergunta, olha o poema que a gente tem. Primeiro, que ele começou um negócio. Ele fala, passarinho vem na minha janela, meteu o nariz. Ô, rapaz, não tem um processo de humanização aí desse passarinho? Porque passarinho não tem nariz, até onde eu sei. Por que ele fala que o passarinho tem nariz? É porque ali o passarinho, para ele, ganha novos sentidos, ou não é? Então, passarinho com nariz, onde é que pode isso? Na literatura pode. Aí ele fala, você vem na minha janela, se for por um verso, acho lindo isso. Não sou mais poeta, ando tão infeliz, e esse erro é inaceitável, porque ele não pode andar feliz, ele tem que andar infeliz para não ser... Ah, não, é feliz sim, tá fazendo a brincadeira, eu é que tô doida aqui, porque ele está querendo dizer justamente, o poema está correto. Eu até pensei isso de tarde e me escapou. Eu falei, não, tem erro aí. Mas não tem, não. Ele justamente está trazendo a perspectiva daquele poeta que precisa ser triste. Ele até tem uma música assim, né, o Vinícius de Moraes. É melhor será... Não. Ele fala assim, que para fazer um verso tem que morrer um pouco... Um negócio assim que a gente tem que chorar para poder escrever, que sangra por dentro, né? Para trazer a poesia. É isso mesmo. Ô, Vinícius, você está me dando nó aqui. Então, ele diz assim, ó, eu não sou mais poeta, eu ando tão feliz, já não tem mais motivo para a escrita, né? Porque a gente lá escreve quando está arrasado. Então, eu tenho esse poema que dá para fazer Olha o que dá para fazer com esse poema, eu nem sei. E aí, a pergunta é, a que gênero literário pertence o texto? Estão gostando? Querem responder essa prova? Eu não fiquei com vontade nenhuma de fazer isso. Nenhuma. Então, eu tenho um poema desses que dá nó na professora para fazer um samba com beleza. Obrigada, Paulo Victor Rocha. Paulo não tem nada de rocha, viu? Tá suave na nave. Suave como uma nuvem. Aí o Mário Quintana, hoje eu estava lendo, porque vai ter Mário Quintana já. Nossa, vai ter Mário Quintana se não desse 9 horas da noite, né? Aqui, ele fala assim, que as coisas mais leves é a que fica. Depois, né, que passa, o peso das coisas vão, e o que é leve fica. Ele diz um não sei o quê, um afago, aí ele fala, até o cheiro que tinha o vento. Ó, que coisa boa, porque às vezes você não esquece um cheiro de infância, né? Quando o vento traz aqui, isso fica, isso não tem peso nenhum, as coisas pesadas tudo vão. Tá, então é melhor ser alegre que ser... Não, é o que ele trouxe ali, eu tô com isso. Para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É exatamente essa ideia que está contida ali. Não queria fazer essa prova de jeito nenhum, se fosse eu, né, a tal aluna. Agora vamos compartilhar esta guia. Olha o tamanho dessas questões do Enem, tá? Eu pego as questões do Enem, por quê? Porque o Enem está no nosso contorno escolarizado, não é? Que eu falei que a gente tem ali o objeto estético, e eu tenho aqui a instituição, e eu tenho um hiato aqui, eu tenho quase que um abismo. Eu ouso dizer que a literatura e a escola estão numa relação tóxica há décadas. E aí, esse espaço que tem aqui,
A gente, quando está dentro da escola, a gente olha para o que é pedido, né? E o Enem, claramente, é uma das coisas que a gente tem que dar conta, vamos dizer assim, não dar conta pelos outros, mas que a gente tem que se inteirar e tal. Então, vamos embora lá na do Enem. Tá nela. Bom, vamos subir aqui. Eu vou passar brevemente, tá? Mas olha o tamanho das bichas. Meu Deus do céu, eu não consigo fazer isso naquelas horas que eles oferecem, viu, gente? Eu sou uma trágica, porque eu demoro tanto para ler uma questão. Aí tem a cantiga. Ai, ciganinha, não sei o quê, da Adélia Prado. Aí pergunta, e a Adélia Prado, linda, eu não falei não sei o quê diminuindo, tá? Porque a gente não vai poder ler uma Adélia Prado com a bagagem, e eu tô brincando com o livro dela, viu? Com a bagagem que ela merece. Então, nós vamos passar só para ver a questão. Acerca deste poema, é correto afirmar que a poeta tem consciência de que seu passado é irremediavelmente perdido, parará. Então, eu estou pedindo aqui que vocês entendam o poema, captaram? Eu tenho que ter uma ideia central do poema. Eu já saí fora do poema, correto? Tem o poema da Adélia Prado e eu peço a ideia. Ok, questão 1. Questão 2, bora nela. Oh, entrou Carolina Maria de Jesus, a gente já se alegra. A respeito da obra Quarto de Despejo, podemos afirmar que trata-se de uma autobiografia, parará, trata-se de uma obra importante, então está falando assim da obra como existência, como publicação e tudo, né? Beleza? Aí teria que saber lá e responder. Pode ser considerado uma sátira, enfim, forma, né? O que compõe a obra. Vocês teriam que escolher ali. No Brasil, mas lá, vocês viram que lá não tinha um trechinho da obra e tal. No Brasil, o classicismo é mais conhecido como quinhentismo. Ok. Daí perguntou assim: toda a literatura desse período foi escrita por portugueses e resume-se a. Então, a gente tinha que saber sobre o classicismo. Fechou? Beleza, prova de literatura, vamos embora. Leia o texto a seguir. Eu amo quando aparece. Meteu um Camões aqui. Ai, meu Deus, é bonito esse poema. Aí tacou Camões. E quanto ao significado, o poema baseia-se em antíteses, de tal maneira organizadas que parecem refletir. Então, eu dei a deixa da construção do poema, antítese. E daí eu tenho que ter um entendimento do poema. Perceberam? Pegar a ideia central dele, né? A partir do que é construído por ideias contrárias. Beleza. Questão 5. O açúcar. Oh, isso é lindo de morrer, que é do Ferreira Goulart. Ele traz a coisa do branco e do que... e às vezes do que é do trabalho altamente escravizador da questão para gerar o açúcar, sabe? Das canas, dos canaviais e tal. Negócio lindo. Aí perguntou. A antítese também já deu a deixa de como constrói. A antítese configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira e é expressa poeticamente na oposição entre a doçura do branco do açúcar e você tem que ver o outro lado. Você tinha que entender a ideia também do poema. Só a ideia, tá? Estamos no campo das ideias. Vamos lá, o cárcere das almas. Lascon Cruz e Souza aqui. Aí perguntou o quê? Elementos formais e temáticos ao contexto cultural do simbolismo. Então, eu tenho que saber sobre simbolismo, correto? O cárcere das almas está dando exemplo ali. Aí, depois eu tenho o Aloysio de Azevedo, Curtiço. Aí falou que o Curtiço, nessa passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela a prevalência do elemento brasileiro. Então, eu estou fazendo uma interpretação ali social, né? Dessa questão colônia e colonizado e tudo. Aí ele fala, como é que aparece isso no Curtiço? Parará, vamos ver o último, tá? Eu trouxe outro texto de peso, Manuel Antônio de Almeida. Memórias de um Sargento de Milícia. Aí, o que perguntou? O romance, ele é da estética romântica, né? Mas ele não se encaixa propriamente. Ó, de acordo com as características da estética romântica e com os fragmentos do romance transcrito, o que justifica a atipicidade dessa obra? Quer dizer que ele não é tão romântico assim. O que faz com que ele não se adeque ao romantismo? Ou seja, eu estou fazendo uma interpretação da obra no seu contexto. Então, eu tinha que saber ali de romantismo e o que se destaca da obra, ok? Também é um entendimento. Oh, meu Deus do céu, trouxe um Carlos Drummond de Andrade, um negócio lindo de morrer, difícil de morrer, você fica 3 dias nesse poema e ainda tem coisa. Aí perguntou qual estratégia
que ele usa de linguagem, né? Que é chamada de metáfora, metalinguagem, parará. Que é a coisa que a Conceição também traz, né? Ele está falando do próprio poema, facinho, põe a B lá e acerta, e nem sabe do que é o poema. Porque eu lendo essa questão, eu não preciso nem ler o poema. Ó, observa-se na primeira estrofe que fala do próprio poema. A estratégia de linguagem é chamada de der. Se você souber que quando se fala de linguagem, e se você não souber, você não acerta. Independente do poema, correto? Então, se eu sei o que é metalinguagem, eu acerto. Se eu não sei, eu não acerto. E aí, o poema do Carlos Drummond te dá tchau pro cachorrinho. Então, vou voltar aqui com vocês. Vou parar de compartilhar e vocês vão dizer por que eu dei esse título. Por que eu dei esse título? Primeiro, que eu não queria fazer nenhuma dessas duas provas. Difícil demais essa segunda para dar conta em 1 hora. Você imagina a tensão desses meninos. Porque o que eles queriam é ingressar na universidade, é fazer um negócio que eles acham que eles vão ser bons naquilo, né? Uma profissão, um trem. E daí você se encara com um negócio desse de literatura, né? Lembrei do motivo da Cecília. Eu não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Essa é Ana Cláudia Pimenta. E você vê aqui, homens, desculpa, gente, eu não queria falar isso de gênero, mas em geral, o Drummond mesmo faz assim, ai, aquele homem sentado no ônibus, o homem do bigode, meu Deus, é uma lamentação de vida tremenda. Eu sou apaixonada pelo Drummond, tá, gente? Pelo Vinícius também. Aí, a Adélia Prado tem um poema que ela fala assim, com licença poética. Ela está falando daquele anjo de 7 faces, do Drummond. O poema da Adélia chama Com Licença Poética. Ela fala, ser gauche na vida, gauche é aquela pessoa torta que ele fala lá no poema de 7 faces, né? Ela fala, ser gauche na vida é coisa para homem, mulher é desdobrável. Eu sou. Minha filha, é tanta coisa para a gente fazer que não dá tempo para a gente poder se lamentar da própria existência, entendeu? E aquele Vinícius, eu estou tão feliz, não sou mais poeta. Minha filha, o poeta está exatamente, Dona Cecília, na 3ª margem do rio. Bora falar, quem é a diva ausente? Que tem que dar prova nos 2 últimos. Marilu, como assim? Nos 2 últimos horários você vai entrar em aula, Marilu? Boa aula, querida. Gente, nós vamos seguir mais 5 minutinhos, tá? Que eu vou fazer o título da nossa aula. Não, vocês não estão respondendo. A diva seria a literatura? Paulo, tá bom, você arriscou muito bem. Mas a literatura, dentro da escola, não é assim. O que é a literatura? Fala para mim. O que seria a literatura? Vai, Franciene. Coragem. Acha essa diva. Gal Costa da literatura não está lá. Nossa, que pergunta. Eu estou aqui, professora. Eu acho que talvez, igual a diva ausente, seria a essência da literatura mesmo, que essas provas aí não vai fazer com que o aluno tenha interesse. Então, ela está ausente de tudo ali que deveria realmente ser cobrado, né? Ser analisado com os alunos. E o que deveria ser, vamos dizer assim, cobrado ou analisado? Ainda que não numa prova de Enem, mas por nós, vamos dizer. Eu acho que é essência. Igual a sua aula é divina. A sua aula deixa a gente querer e ter vontade de ter de novo. Então, eu acho que essa essência, né, de colocar isso para que os meninos eles gostem, eu acho que seria primordial. Eu tenho até uma experiência com a aula de literatura, quando eu trabalhei com os meninos no tema infância, que aí eu voltei para eles, perguntando para eles o que eles lembravam da infância. Foi assim, foi perfeito, uma forma que eles voltaram na memória. Aí eles ficavam assim, professora, vamos ter essa aula quando de novo? Então, eu acho que quando a gente vai lá na essência, aí a diva ela comparece na aula. Franciene, você falou a palavra, não é ela, mas está perto dela, que é a essência. Aí a Ana Cláudia Pimenta falou que não há margem para reflexão. Fato. Você viu que nem precisa de texto literário para fazer aquela prova. Se eu souber de classicismo, eu respondo. Se eu souber de romantismo, eu respondo. Romantismo e classicismo não é literatura propriamente dito. É a história da literatura. E isso faz parte do nosso ensino, viu? A gente também ensina a história da literatura, mas a história da literatura é uma coisa, é história. Não é a bicha lá, própria. Então, peraí que eu não quero perder.
não há margem para reflexão, aí falou, a diva seria a emoção do aluno ler. Elísia, isso está no ambiente, mas ainda não é, tá? Porque você lembra que a emoção do aluno ler fica dentro da recepção, que está dentro do combo. Literatura é um combo. Literatura dentro da escola, ela é um combo. Mas tem uma coisa que vocês não estão falando a palavra. A Cleonice triscou. Não, Ai, deixa eu acho que a falar, Cleonice deixa eu não falar. triscou, não. A Cleonice meteu... A Letícia te levantou a mão um tempinho já. Vai, Letícia, é tu. Peraí. Eu tô aqui, vou até ligar a câmera. Eu tô aqui pensando que, assim, não sei se eu vou responder a pergunta, mas eu estou pensando que essa prática de avaliação é muito proveniente daquele professor que não tem, que acha que só tem a visão da avaliação como avaliação, não como um momento também de aprendizagem para o aluno, né? E eu acho que é quando ele torna a literatura muito técnica, ele perde a essência do ensinar, do que o texto está trazendo para o aluno e para a aprendizagem da turma, né? Acho que é isso. Ana Amélia, o seu microfone está desligado. Letícia, eu falei, Letícia, você é tão linda. Gente, abram as câmeras, é um conforto ver vocês. Letícia, você pega um ponto que é assim, a avaliação como um processo de aprendizagem, de interação, de reflexão que eu quero fazer. Gente, sério, vocês também não quiseram fazer aquela prova. Primeiro que a gente ia errar um monte, a gente é professor de literatura. Aí fala, pô, eu não lembro disso aqui, que coisa chata. Agora, esse é um ponto, mas isso está dentro do processo de ensino da literatura. Aí tem a Cleonice triscou, contei para vocês. Na verdade, Cleonice, você não triscou, você pôs o dedão lá. Mas vamos deixar o Alex falar e a Cimeia falar. Ana, podemos ir? Nós temos até 9h10, né? Pode sim, Ana Amélia, pode sim, tá tranquilo. Eu estou respondendo por ela aqui. Ô, Ana, só para comentar, eu vejo muito nas provas de literatura a tentativa de excluir a subjetividade, porque quando você abre para o diálogo, você é obrigado a aceitar o que a pessoa pensa. Então, essas provas de vestibular, Enem, concurso, elas tentam ser técnicas para quebrar a subjetividade e assim poder ter uma avaliação mais lógica, o que, na minha opinião, para a literatura não é o ideal. Concordo plenamente com o Alex, porque, assim, imagina que outra forma a gente teria. Responde cada um de uma forma, porque o texto é múltiplo, lembra? Plurissignificativo. E aí, eu não posso dar 3 respostas corretas, mas nós temos que perceber que essa cobrança, por exemplo, ou esse contorno do Enem para a literatura tem contornado as aulas de literatura e o processo escolar dela. Vocês concordam comigo nisso? Não é sempre, não. Mas a gente fica assim, o que eu tenho que ensinar é isso, porque é isso que está sendo cobrado, é ou não é? Então tá, vamos deixar a Cimeia agora. Vou fechar a porta aqui, que ó, menininho não querendo ir dormir. Eu não sei se meu microfone está funcionando. Está sim, tá? Cimeia. Eu ia falar exatamente isso, Ana Amélia, que você falou. Porque a minha pedagoga da escola, ela sempre me dá bronca. Ela fala que minhas provas são muito difíceis. Então, vou dar o exemplo da última avaliação que eu coloquei. Então, eu coloquei lá um trecho de Os Sertões, e aí eu pedi para os alunos, e a gente estava com esse discurso de xenofobia, do pós-eleição, tá? E eu ia pedir para os alunos me falarem 3 coisas na questão. Então, como o autor descreve a região, o que o aluno pensa da região e como ele vê na atualidade. Então, as minhas provas, elas são sempre assim. Eu coloquei, por exemplo, um poema, a canção do Emicida, da Ismália, e aí a minha pergunta era, como essa moça se sente em relação ao cabelo dela, né? E como você vê isso na atualidade? Então, a minha pedagoga odeia, ela fala que minhas provas são difíceis. Eu tenho dificuldade de fazer avaliação fechada, né? Eu tenho muita dificuldade.
Porque nessa questão, por exemplo, do romantismo, eu lembro que eu dei o exemplo para os alunos da música da Xuxa, né, dos indígenas, de como foi a minha percepção dos indígenas na escola e tal, e como isso foi prejudicial para mim. Então, eu sempre peço 3 eixos nas minhas perguntas, né? Então, como o autor vê, como você percebe no mundo. Então, não sei se eu estou certa, eu não sei a palavra para isso, da sua pergunta da Diva. Elísia, é tu. A Elísia vai ser a última, porque senão a gente fica mal falado no curso inteiro, tá? Eu já tô, mas vou assumir, tô levando vocês tudo nas costas. Eu dou aula para 8º e 9º. E eu passo o ano todo fazendo os meus alunos construírem em cima dos textos. Terem ideias, tentarem se ver no texto, se analisarem. Aí, quando chega no final do 9º ano, eu falo para eles assim, agora vocês desconstruam tudo o que eu falei, porque na prova do Enem não é nada disso. Porque não é. Aí eles falam assim, como assim, professora? Aí eu falo assim, olha, eu trouxe vocês até aqui para vocês aprenderem a pensar por vocês mesmos, para vocês terem emoção quando lerem um poema, para vocês ficarem sentidos num conto, num livro de literatura. Pronto, vocês sentem tudo isso? Vocês conseguem ter emoções? Agora vocês esquecem tudo isso e vão para o teórico, porque a prova do Enem é só teoria. É só saber ponto. Porque as pessoas marcam X, então é teoria. Mas agora vocês sabem, pelo menos, pensar fora da caixinha. Volta para a caixinha e faz da caixinha, mas vocês já sabem pensar fora da caixinha. Porque se não for assim, nós não conseguimos nem dar para os nossos alunos o que pensar, como analisar um sentimento, uma música, uma letra de uma música. Por exemplo, o meu aluno veio discutir comigo hoje o filme do Tim Maia, da Netflix. Professora, era muito maluco. Eu falei, você viu que ele construiu a vida dele entre ser maluco, ser normal, ser... Você viu que ele foi para a cadeia, ele saiu da cadeia, ele desconstruiu-se, construiu-se o tempo todo. Pois é, a letra das músicas dele falam tudo isso, emoções, você já sabe pensar. Que bom que você já sabe pensar. Mas na hora da prova do Enem, você esquece o que você pensa e vai no teórico, porque não tem outro jeito. Pronto, Elísia, só que entrar na caixinha é rapidinho quando você consegue sair fora. É rápido, você pega um mês e treina os meninos para o Enem, pronto, eles vão lá e fazem. Exatamente. Agora eu preciso usar o que vocês trouxeram. Então, nós estamos começando a amarrar nossa aula. Ana, querida neta, eu posso ir até 21h20? Fala a verdade, senão eu gravo meus 1000 aulas posterior a essa. Ana Amélia, eu acho que não tem problema algum, se todo mundo está de acordo, né? O pessoal está aqui, todo mundo participando, acho que está tudo certo. Porque ó, agora, então, eu colocamos a linha dentro da agulha, eu já estou muito cega, eu já não consigo mais fazer isso, acredita? E aí, conseguimos colocar a linha dentro da agulha juntos, hoje, e agora eu vou, então, fazer o arremate de males. Tem um poema lindo que chama isso. Aqui, vocês trouxeram várias coisas e muitos pegaram o que eu queria. Só que antes de falar da diva ausente, quem é essa diva ausente? Ela tem nome. Eu vou falar para vocês que literatura dentro da escola não é uma coisa só. Eu disse para vocês que é um combo e faz parte desse combo, a história da literatura, tá? A história da literatura quer pensar os movimentos estéticos, por exemplo, o romantismo, depois o simbolismo, aí o modernismo, como foi mudando junto com a história do mundo, né? O modernismo estético, literário, ele tem um momento histórico acontecendo com ele. Então, isso é a história da literatura, isso é uma coisa, isso faz parte do combo. A parte da gente ampliar o nosso repertório linguístico, estritamente linguístico, e aí eu poder seguir para uma análise sintática, eu poder ampliar vocabulário, eu poder entender as diferenças das classes de palavras dentro de um lugar que seria o ambiente da gramática. Tudo bem fazer parte do combo da literatura, não tem problema, porque a gente está lidando, né, com a língua. Então tá, isso faz parte do combo, mas ainda não é a literatura mesmo. A parte da avaliação, eu queria que exista um retorno
que também não precisa existir, porque aquilo que nos toca, a fruição artística, não tem que dar retorno para ninguém. Não sou obrigada quando eu estou lendo livro. Quando eu estou lendo livro, eu não sou obrigada, mas eu carrego o lapisinho que eu fico anotando do lado, que é meio louca. Até quando eu estou fruindo sem ter que dar satisfação a ninguém. Só que na literatura escolarizada, a avaliação faz parte do combo. Agora, a nossa diva ausente é uma que não é convidada nunca. A gente pergunta de tudo, a gente fala da história da literatura, aí a gente pula e fala do gênero literário, aí a gente pula o poema e fala de qual figura de linguagem que foi usada, metáfora, antítese, borará. Eu faço uma ponte. E a minha diva, Gal Costa, cantando aquele... Meu Deus, você não falou, professora, o Tim Maia, além de tudo que ele tinha, era aquele agudo maravilhoso. Gente, quando ele faz aquele você é algo assim, o que é aquilo? É a pura literatura ali cantando, sabe? Não, e uns poemas maravilhosos. Aqui não é um gênio absoluto. E aí, o filme é muito doído. Você vê assim que tem muito a ver com o racismo, que tem a ver com a formação, com falta de oportunidade de valorização do talento, que ele luta, ele literalmente coloca em prática o que os emicidas da vida dizem, nunca foi sorte. E no caso dele não foi mesmo. Então, é assim, é luta. E aí, gente, nós temos todas essas composições da literatura dentro da escola, e a querida diva que está lá, plácida dentro do texto, não é abordada. A linguagem. Lembra da primeira aula? E depois nós vimos a Conceição, que fala do Olhos d'Água. Todos falaram sobre lágrima, mas todos falaram de uma forma diferente. Literatura não é o assunto. Vocês viram que ali na prova pulava direto para o assunto para entender a ideia central. Ideia central é aqui na cachola. E literatura primeiro passa por aqui, por um ambiente que é daquela coisa que faz sentido, e eu não sei bem como, que é a nossa composição, que inclui afeto, que inclui compreensão do contexto, que inclui a língua em si. É um monte de coisa acontecendo junto, que não é só ideia, eu tenho que entender o que quis dizer. A linguagem não é convidada. A gente simplesmente ignora que o Drummond escreveu aquela palavra. Eu ignoro que o Vinícius de Moraes falou, por que você mete o nariz na minha janela? O nariz, um passarinho meteu o nariz. E eu amei que ele fez isso comigo, eu achei que ele estava tão infeliz. Ele está feliz, porque para ser poeta tem que ser infeliz. E eu tenho ali a compreensão do que ele pensa sobre poesia, pelo que ele escolhe. Porque ele fala, gente, como é que eu estou feliz e eu não vou escrever? Que contradição é essa que está sendo colocada? A linguagem precisa ser convidada para as nossas aulas. Aí eu vou mostrar uma linguagem para vocês, que eu ainda tenho 5 minutos pelo que me foi permitido. Olha lá ele, ó. Falei que eu ia trazer poeminho, não falei? Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Isso só não pode ser mais bonito porque não dá. E aí eu pergunto assim, de quem que o raio do Manuel Quintana está falando? Do Mário. Do Manuel Quintana, eu estou pensando no Bandeira. De quem que o raio do Mário Quintana está falando? O que ele quis dizer? Quem é o passarinho? Ai, gente, chega de pular. Eu simplesmente pulo o poema. Vamos entrar pela diva? Vamos dar voz à diva? Vamos deixar a Gal Costa cantar à vontade na literatura? É a mesma coisa que eu falo assim, gente, eu vou te mostrar a maior cantora do século, só que você não pode ouvir o agudo que ela faz. Você não pode, na verdade, ouvir ela cantar. Você tem que ver ela mexendo a boca, só que você não pode ouvir a voz. Combinado? Isso é o que a gente tem feito com literatura na escola. A gente põe uma cantora cantando, só mexendo a voz. Você sabe que ela está cantando. Tem texto, tem coisa ali, né? Mas eu não ouço, eu não vejo de fato aquilo. Porque a letra pode ser uma só. Mas por que tanta gente canta a mesma música? Por
Porque a Gal Costa faz de um jeito, a outra pessoa vai cantar de outro. E que coisa belíssima. Ela, Gal Costa, foi cantar com um jovem cantor, que foi o que fez a segunda voz do Milton Nascimento aqui, ele chama José Ibarra. E ele é espetacular. Só que ele tem 26 anos, ele está com a voz que acabou de nascer. E ela percebeu que o agudo dela não ia tanto, e ela faz o grave na música que canta com ele, e ele faz o agudo, e isso é belíssimo, de generosidade, de tudo. Então é a mesma coisa que eu tirar o som e ficar vendo um monte de boca mexendo. Ali eu tenho a linguagem, vou deixar, viu, Bianca? Bianca, depois eu quero falar um negócio com você. Aí eu tenho o poema e eu não entro na linguagem dele, porque não é o que quer dizer, é como é que o Mário Quintana disse isso. Vamos ver só um pouquinho? Então ele tem ali, ó, todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, já mudou a palavra já atravancou tudo. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Olha quanto som que parece que está voando nesse poema. E lá vai, voando. Aí tá, então eu tenho essa construção. Tenho também essa construção de apenas 4 versinhos. 1, 2, 3, 4. Negócio rápido. Um passarinho num poema. É ou não é? Eu tenho lá aqueles poemas imensos e um monte de coisa, e ele simplesmente faz um tiquinho de um poema, quase nada de um poema. Aí ele tem uma outra coisa, ele está falando aqui, está construindo que alguém está travancando o caminho, com essas travas no meio do caminho, né? Uma pedra no meio do caminho do Drummond, tá ali. Um passarinho de poema, com certeza. E aí ele pega e fala assim, esses aí passarão. Eu tenho claramente ali, senhor Mário Quintana, a conversa do cachorro grande com o cachorro pequeno. Eu tenho a conversa do primo rico com o primo pobre. Eu tenho a conversa da máquina com o ser, dessa máquina que nos impele, muitas vezes, a deixar de sentir, a deixar de ser, a ter que fazer uma prova que esteja ao pé aí desse Enem, que eu não possa falar do poema da forma que eu quero. Eles que aí estão atravancando meu caminho. Aqui eu claramente estou falando desses 2 ambientes e do que pode nos barrar, do que pode nos impedir de voar. O que pode impedir você de voar? Essa é uma pergunta fundamental. O que atravanca o seu caminho? O que te impede de bater as suas asas de passarinho? Aqui eu tenho uma formiga na selva de pedras. Eu tenho aquela formiguinha que não vai ser ajoelhada no Noêmia de Souza. Pode ficar de rasto, mas não ajoelha. Então, eu já captei que ele está ali trazendo um grande e um pequeno. E como é que a língua mostra o grande e o pequeno? Como é que a língua mostra esse que impede, esse muro de Berlim? Me fala, na língua, como é que aparece o grande? O passarinho eu já sei. Ele faz uma brincadeira com a linguagem que eu morro e não vejo tudo. Eu não tenho um passarinho? E esse outro que me impede, esse outro que fica no meio do meu caminho, essa pedra no meu caminho, que tamanho que é? É um passarão. É o ão, dona Gilda. É o ão. Então, ele está usando o aumentativo e o diminutivo da nossa língua para falar que existe um passarão e um passarinho. Só que esse passarão grande, essa instituição, essa máquina, esse trem que me impede, essa coisa no meio do meu caminho, essa pedra, aí eu tenho o verbo, vai passar. Eu não, rapaz, eu um passarinho, eu nado não, eu voo pelas frestas. Então, ele pegou um verbo, passar, conjugado no futuro, passarão, eles vão embora, meu filho. E quem é que fica? Porque esses que atravancaram o caminho desse Mário Quintana, e atravancaram, viu, galera? Porque o rapaz foi solitário.
Nem digo para vocês da biografia desse moço, que a gente se toca muito com isso. Aí, esses que atravancaram a vida, ou mesmo a sociedade, ou a existência de forma livre, esses que atentaram contra a liberdade, nem mais aqui estão, já passaram, porque eles passarão. Quem fica? O poema Passarinho está aqui, eu estou lendo até hoje, 200 anos depois, e a gente ainda tem a liberdade do poema, ele não passa. Ele cria algo com essa brincadeira do grande. Ah, você é grande, você é o primo rico, né? Você é o cachorro grande, eu sou o cachorro pequeno. Mas, meu bem, você vai passar. E eu sou um passarinho que vai continuar voando. Então, aqui eu tenho a primeira brincadeira com a linguagem de pegar um verbo e transformá-lo num substantivo. Que eu pego o passarão e faço ser um pássaro grande. E eu posso brincar à vontade com isso. As palavras estão cheias de significado e intenções escolhidas a dedo. Como podem? Aí, você falou tudo, Ana Cláudia. É isso que eu não posso deixar fora de uma aula de literatura. As palavras escolhidas a dedo, o som delas, o atravancando, o passarão e o passarinho. Eu não estou querendo dizer só que eles se vão, porque se eu quisesse dizer, eu diria vão. Eu escolhi passarão, eu não, né? O poeta. Aí a Elísia fala, a massa que segura. Pode deixar, Rainon, fomos tão doutrinados em regular a nossa liberdade que esquecemos de buscar a regularidade no que deve ser regular. A linguagem, exato. Ô Rainon, está tudo ali. Eu não posso ir para o ambiente das ideias sem passar pela... faz para mim uma metáfora. Assim... sim, vamos lá. Eu estou nessa margem, né? Vocês estão nessa margem, o texto estético. E eu estou dentro da escola. E aqui eu tenho o rio. E realmente a literatura é a terceira margem do rio, porque ela não cobra, ela não tem uma coisa certa, única, um único significado. Ela não tem exatamente o que o autor quer dizer. A literatura não é só a história da literatura. O poema não é só a vida do autor, não dá para restringir a biografia. Percebe que é livre? E aqui eu tenho que passar pela superfície, pelas profundezas da água, para que eu consiga trabalhar com esse objeto dentro da escola. Eu não posso deixar de abordar a palavra, a arte literária, vocês falaram, né? Mas eu não quero só a arte, eu quero a palavra, a linguagem. Literatura não é história, literatura não é o contexto, literatura não é só subversão, literatura não é a autoria, literatura não é a biografia da autora ou do autor. Ela pode ter tudo isso junto, só que ela é a linguagem, porque se não tiver a linguagem, não tem modernismo, certo? Eu vou ensinar o modernismo e não tem um poema para falar do modernismo. Aí eu não tenho modernismo. Portanto, a história sem a linguagem não tem. Eu tenho a biografia do poeta, mas se eu não tenho a linguagem, nada vai me levar para a biografia do poeta. Tudo que reduza e não esteja na linguagem está fora dela. Então, vamos lá, Ana Cláudia, e agora vamos fechar, tá bom? E o Drummond sintetiza essa necessidade de abordagem da palavra muito bem. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Esse é o poema O Lutador. Ele fala, lutar com palavras é a luta mais vã. No entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Elas são muitas, eu pouco, algumas forte como javali. Não me julgo louco, se o fosse, teria o poder de encantá-las, mas lúcido e frio, tento apanhar algumas para o meu sustento de cada dia. Aí ele lá vai falando, depois ele fala exasperado, não é? Não fala não, ô Ana Cláudia, ele fala exasperado, ele chega assim no fim da noite, da madrugada, porque ele vai o dia inteiro procurando palavras, e elas ficam soltas, andando em volta do poeta, né?
E é tudo sobre a palavra. Porque aí ele escolhe uma, mas ele tinha 1000 opções, muitas opções sobre a face neutra. Aí ele pega uma e a face deixa de ser neutra. Bárbara, encantamento é a estratégia para trabalharmos a literatura em sala de aula. Sim, Bárbara. E quem traz o encantamento não pode ser outra coisa a não ser a água, né? A linguagem. Eu tenho que entrar na palavra. E encantamento é o meu sentimento agora. Nayara e eu também. Ai, gente, ficou monólogo. Professora Paula, você está vendo isso? A aula foi médio, né? Que vocês estão ali escrevendo, Ana. Sempre surreal. Uma viagem. Ana, aí, gente, estamos fechando. Posso compartilhar uma pintura que fala sobre o quão plural são as palavras? Claro, eu vou fechar aqui e vamos terminar com a sua pintura, tá bom, Bárbara? Fechou? Nossa diva ausente, nossa Gal Costa que não pode cantar? É isso que vocês têm que lembrar. Quando eu pego o objeto literário estético dentro da sala de aula e eu não abordo a linguagem, como o Mano Brown disse aquilo, como ele disse, não o quê, só o quê, que ele está criticando, isso e aquilo outro. Tá, beleza. Mas ele usa a palavra para fazer isso. Bora aí, Bárbara, bote o negócio bonito para a gente ver. E aí, essa diva fica ausente, ela está ausente de quase tudo. Como é que eu posso pegar um poema e não convidar a palavra para chegar perto? Vamos ver. Quer falar? Fala junto, Bárbara, comenta. Eu estou tentando compartilhar a grande aqui, só que aí veio esse negócio estranho aqui. Essa pintura eu conheci ela em 2017, quando eu estava trabalhando no livro do Cereja e da Cochar, no 7º ano. E aí eu conheci esse pintor, o Rob Gonçalves. Ele tem esse caráter surrealista e eu me defrontei com essa pintura, que chama O Espaço Entre as Palavras, que fala exatamente sobre isso que a gente conversou hoje. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, sim. Ah, tá. Que essa questão de a palavra significar uma coisa para o outro, mas ela ter inúmeras interpretações. E eu consigo perceber isso na pintura do Rob Gonçalves. Não sei se vocês podem ter a mesma leitura que eu. Eu acho uma pintura belíssima, dá para fazer um trabalho bem legal sobre interpretação com ela. Tá dando para ver? É só porque enquanto a professora falava, eu lembrei dela. Tá dando para Bárbara, ver. imagina Eu essa com o lutador do Drummond, Sim. Porque ele diz isso, né? As 1000 possibilidades que a gente tem de palavra. Ai, e daí ela pergunta, e a palavra sarcástica fala, trouxeste a chave para abrir as minhas possibilidades? Porque eu sou uma, mas querido, se você me abre, né? E dá pra ali fazer uma ela vira intertextualidade poesia. bacana demais. Então, assim, fazer essa brincadeira. E aí a gente volta numa tradição, na fundamentação da poesia, que é ut pictura poiesis, né? A poesia será como pintura, que seria o objetivo último do poeta, conseguir escrever um quadro, né? Porque o poeta cria as imagens, então ele deseja criar a imagem como pintor. Ut pictura poiesis, eu nem sei como é que fala esse latim aí, que é a poesia será como pintura. Irmãs, ambas irmãs se definem, aí o negócio continua, a ideia, né, da poesia como pintura. E eu posso explorar isso, obrigada, Bárbara, isso é Obrigada maravilhoso. você, professora. Pega a referência, tá? A palavra se torna literalmente o que eleva o ser. Obrigada, Rainon. Eu anotei aqui, gente, tem que falar um trem para os meninos e estava esquecendo. Aí, Bárbara, ótimo. Então, vou fechar a leitura do poema. Isso é lindo, André, da Viviane Moser. Eu quero fechar com uma coisa que o Rainon lembra. A palavra se torna literalmente o que eleva o ser. Aí nós falamos, lembra que a gente falou, a literatura não julga, a literatura tem subjetividade, vocês colocaram um monte de coisa. Ela trabalha com a alteridade, porque quando eu leio um romance... lembra da Ana da Venga que vocês trouxeram? A gente começa a ter um carinho pelo da Venga, e ele é assim, a escória da sociedade, é ladrão, é aquele que é excluído mesmo. E primeiro que a Ana o ama e que ele dá uma festa de aniversário para a Ana, e assim, você começa a ter um carinho trágico final, não leiam o conto se vocês não quiserem emoções fortes hoje, mas o conto é belíssimo. E aí,
existe essa dimensão, que é o oferecimento de uma realidade nua e crua por meio da beleza. E para além de conseguir compreender o outro, porque a gente, então, consegue se colocar no lugar dessa alteridade que percebe no outro, aquele que também é humano, existe uma coisa que a palavra é que causa. Sabe quando você lê assim, você lê e aquilo faz sentido? Só que não é porque faz sentido que você entendeu uma pessoa que mora no morro e você começou a entender melhor a sociedade. Não, tem nada a ver com sociedade. É um processo interno que a palavra vai construindo lá dentro e que é só a gente que lida com palavra, gente. O bicho não lida, a árvore não lida, eles estão todos vivos, todos têm uma seiva dentro, todos nós temos seiva de vida, porque tudo vive, pedra inclusive, ela inclusive se transforma ao longo do tempo, mas a gente é que constrói linguagem, a gente é que constrói, a gente é que usa a palavra, e lá dentro do nosso cérebro, nos nossos afetos, dentro do nosso ser sentimental, emocional, espiritual, intelectual, do nosso ser racional. Quando a poesia eclode, quando a poesia acontece, ou seja, o sentido de um poema, aí você se sente humano, porque você está fazendo aquilo que só os seres humanos fazem, que é lidar com linguagem. E isso dá um prazer tão grande que é você não consegue nem pegar. Gente, o que está me dando um prazer tão grande de ler esse trem? O Roland Barthes fala, o prazer do texto. Você é um ser humano usando linguagem. Não é só humano nesse aspecto, vocês entendem, né? A diferença de entender o outro que é excluído, por exemplo, como o da Venga. Não é nesse aspecto, é num aspecto muito íntimo da palavra fazer funcionamento dentro de nós. A gente não pode roubar isso dos nossos alunos e das nossas alunas, principalmente. Uma pessoa colocou que a Noêmia de Souza foi ridicularizada lendo. E para as mulheres, a intelectualidade, o espaço do conhecimento ainda não é tão fácil de ser adquirido. O corpo da mulher sempre anda antes. Pode ver a sexualização infantil, passa muito mais pelas meninas. Vocês sabem disso em escola pública. E aí, a gente tem que dar a humanidade para eles por meio da palavra. E vocês não precisam fazer nada, porque a palavra opera milagres. Eu estou brincando aqui, mas é porque me veio isso, literalmente é o que acontece lá dentro, né? Deixa que a palavra faz o trabalho, nem tudo a gente controla. Vamos embora? Olha, gente, ficaremos mal faladíssimos. 954. Gente, é isso. Mais uma aula encantadora, professora Ana Amélia, com a participação e grandes interações, né? Tivemos aqui hoje, que partiu, obviamente, do percurso que você fez, que foi de partir das próprias respostas e trabalhos apresentados pelos alunos nos fóruns e por aí foi. Então, foi excelente. Obrigada a todos, obrigada, professora, por mais uma aula. Amanhã Bárbara e eu teremos um plantão das 19 às 20. Nós iremos encaminhar para vocês o link uns 10 minutos antes para começar, tá? Tragam as dúvidas, se estiverem já realizando o trabalho de aquela atividade de aplicação, podem trazer também, que estaremos lá para orientar, tá certo? Então é isso, vamos fechar por hoje e até a próxima terça, que é o nosso quarto encontro e último encontro deste mês. Gilda, copia o chat para mim. Eu nunca posso chamar o chat de chata, porque o nosso chat é maravilhoso. E aí eu leio que me dá ideia. Sim. Copia a chata para mim. Pode deixar. Ana Cláudia, pode fechar, querida. Tá certo. Ana Cláudia, pode dizer. Eu queria fazer uma pergunta aqui, relacionada às atividades mesmo, porque eu estou sempre fazendo em delay as atividades semanais. Essa semana que eu fiz a semana 1, aí agora eu vou fazer a semana 2. Eu gostaria de saber se o texto de nossa escolha deverá ser um texto dentre aqueles autores que nós estudamos na semana 2, para fazer aquela atividade. Ótima pergunta, Ana. Não. E eu vou postar essa semana. A atividade tem um quadradinho, um espaço só para ela, né, Gilda? Sim. Daí eu coloco o título e tal e tal. Então, Ana Cláudia, tudo bem o delay, tá? A gente está aqui, ó, todo acolhedor com esse momento, que é
é um reinício, porque a literatura faz isso, mas ele é de finalização. Então, você faz no seu tempo. Sim. E a atividade final é com o texto que vocês escolherem. Isso é muito importante que seja. Esses 3 autores vão vão voltar para nós na literatura afro-brasileira. Por isso que eu já comecei com eles. Entendi. Mas agora é com vocês, tá? A parte da atividade. Ok. Então, era só essa dúvida mesmo que eu tinha. Muito obrigada. Boa noite para todos vocês. Boa noite, gente. A todos. Tá certo. Tchau. Abraço a todos. Boa noite. Obrigadão, gente. Muito boa noite. Obrigada, viu, Boa Gilda, noite. pela mediação. Obrigada, Ana Obrigada. Amélia. Segredo, tá? Que tá terminando. Nossa, Boa noite, gente. Boa tchau, noite. tchau, tchau, Letícia. Um beijo para você. Obrigada pela participação. Boa noite, Tchau, pessoal. Tchau, Viviane. Aula brilhante, como sempre. Obrigada, Beijos. Elícia. Um beijo para você. Tchau, Bárbara. Tchau, Mila. Eu te encaminho, tá, professora? Talvez, acho que a Bárbara também. Bárbara estava aqui, ela também estava fazendo anotações, né, Bárbara? Você está aqui também, não está? Estou aqui. Eu copiei aqui o chat. Ai, certo. Gente, eu não sei fazer isso, vocês acreditam? Obrigada. Aí eu uso, porque depois eu leio, eles fazem muito comentário importante no chat. E não dá tempo. Aqui, nós estamos terminando 9h40, mas todo mundo estava. Conseguiu acompanhar bem, sim. E as pessoas estavam lá, né? Ficaram quase 50 pessoas até o fim. Até o fim, verdade. Então, eles puderam ficar. Eita, a gente não pode parar de gravar, então vamos embora que a Ana Neta tem que parar. Ana Neta, beijo. Tchau. Até mais. Tchau, vocês.